Romanos capítulo 3, de 1 a 18. Romanos 3, de 1 a 18. Eu lerei, os irmãos acompanhem. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado não nas tuas palavras, e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o faremos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação deles é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víboras está nos seus lábios. A boca ele as tem cheia de maldade e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O que se espera? Que um pobre dê uma oferta maior do que um rico? Ou que o rico dê oferta maior do que o pobre? O certo é que aquele que tem mais, oferte mais. O que se espera? Que alguém que tem estudado muito pouco, que não tem oportunidade de estudar, ensine outras pessoas, ou que uma pessoa que tem estudado muito é que ensine? É aquela história, grandes dons exigem grandes responsabilidades. Israel recebeu muito, cabia a Israel doar mais. Meus irmãos, a igreja, no contexto de Paulo, que Paulo escreveu essa carta aos Romanos, ela estava se espalhando pelo mundo. O evangelho estava sendo pregado dos lugares mais distantes, e aí começaram alguns questionamentos. Um deles foi a respeito de Israel. Como é que é a situação de Israel? Israel, a questão levantada era se Israel era um povo especial, diferente, melhor do que os outros povos, porque eles se arrogavam, eles eram orgulhosos no seu modo de pensar, como se eles fossem especiais em relação a outros. Paulo vai dar algumas respostas nessa carta e a gente vai estudar um pouquinho. A questão é, tente contar a história de várias pessoas ao mesmo tempo. Tem jeito? Fica difícil compreender, né? Me lembro que eu tive uma aula no qual o professor veio falando do pensamento que formava a ideia de três pessoas, de três teólogos americanos. Primeiro, quando se ouve o nome de um outro país, já é confuso na mente da gente. E se vem com três doutrinas diferentes, cada um sendo aplicado a outro, isso criou uma confusão na cabeça da gente, que a gente não sabia quem disse o que cada pessoa queria dizer. Do mesmo jeito é você contar a história de 10 pessoas, aí daqui a pouco você atribui um acontecimento ao... não, mas quem fez isso foi o outro. Então, desse modo, Deus, ele não quis essa confusão na nossa cabeça. Deus, ele escolheu Abraão, e através de Abraão, Deus se revelou ao mundo. Porque Israel era um povo como qualquer outro pecador, e Deus queria demonstrar, através de Israel, quem ele era. Porque se comparasse Israel com outros povos, e sendo ele igual, poderíamos colocar qualquer outro povo no lugar de Israel, mas não poderíamos colocar qualquer outro Deus no lugar de Deus. Observe algo importante, não se conta a história de todos os filhos de Abraão.
A gente vê que os descendentes escolhidos por Deus é que a história o acompanha. O relato da história de Ismael, por exemplo, era filho de Abraão. Abraão, depois da morte de Sara, ele se casou com Quetura e teve, se não me engano, mais 5 ou 6 filhos. Mas a gente não sabe, porque a história que conta é a história de Isaac. Isaac teve 2 filhos. E a gente vê então contando a história de Jacó, o que aconteceu na sua vida. A gente vê até alguns relatos da vida de Esaú. Mas esses relatos mostram a sua rebeldia, não mostra a sequência da sua linhagem como aconteceu com Jacó. Os filhos de Jacó tiveram certa ênfase e José recebeu uma grande ênfase porque ele foi o responsável por dirigir o povo, por levar o povo para o Egito, por proteger o povo no Egito, mas o abençoado, aquele que recebeu a bênção foi Judá, e foi de Judá que nasceu o rei, e foi de Judá que nasceu o Messias prometido, viu? Que a linhagem escolhida por Deus, não desprezando os outros, mas contando uma história para Deus indo se revelando, mostrando como é que ele trata a raça humana. Deus fez de Israel uma vitrine para revelar-se ao mundo. A Bíblia não conta a história de Israel como muitas pensam. A Bíblia conta a história do amor de Deus revelado a um povo rebelde. Então a Bíblia é a carta do amor de Deus ao homem. E a gente conhece esse amor quando Deus se revelou nesse relacionamento com uma família tão perdida, tão errada, tão complicada como foi a família de Israel. Olha, essa história mostra a bondade de Deus, a misericórdia que foi demonstrada então diante desse povo. A sua história revela um Deus protetor, mantenedor, um Deus vingador, um Deus justo, um Deus exigente, além de outras características de Deus. Foi para esse povo que Deus se revelou durante muitos anos. Deu a eles leis, deu mandamentos, os acompanhou, os dirigiu, os abençoou, fazendo milagres no meio deles. E é interessante notar que nenhum outro povo experimentou os milagres de Deus como o povo de Israel. A eles foram feitas promessas. Deus falou com eles o que faria no futuro, não falou para os outros povos. Mostrou para eles que os salvaria, que mandaria o Messias, que foi prometido para eles. Os pecados desse povo exigiam um Salvador, e isso por causa da sua rebeldia, da sua maldade natural. Então veja, meus irmãos, deixa eu só mudar aqui uma coisa aqui no meu. Israel é um retrato de todos os povos. Israel mostra a falha que eu e você tinha, mas Deus quis escolhê-lo para mostrar que esse povo rebelde, eles conheceram a Deus, para mostrar que Deus se revela também na tua vida. Cumpridas as promessas feitas aos patriarcas e trazido a eles, através dos profetas, chegou a vez do mundo entrar nessa história. Deus, ele se fez o Deus de Israel. Agora Deus quer que o mundo conheça, que experimente aquilo que somente Israel experimentou. Deus estava se revelando ao mundo, pois ele não é somente o Deus de Israel, ele é o Deus do mundo, é o Deus, o único Deus. Hoje nós vamos falar sobre os judeus, sobre uma pergunta. Os judeus, eles são privilegiados? Estava conversando com a irmã Edileuza, ela chegou e fez exatamente essa pergunta. Eu disse, calma, daqui a 2 estudos você vai ter essa resposta. E hoje então a palavra de Deus vai nos responder. Os judeus são privilegiados? Começaremos vendo quais os questionamentos. Depois nós vamos então às respostas que o texto nos dá. Veja, quais os questionamentos sobre Israel que são feitos? Não só feitos pela irmã, mas feitos por várias igrejas, pelos povos por aí. Eu me lembro que uma vez eu estava na loja que a gente tinha, e eu estava estudando hebraico. E eu estava lá escrevendo em hebraico, quando de repente chegou um senhor com a cara feia e olhou para mim e disse, você é judeu? Eu disse, não, eu sou estudante de teologia. Por que Deus só amou o povo de Israel? Ele era árabe, e os árabes não se dão com o povo de Israel. E eu então pude mostrar exatamente o que eu estou mostrando aqui para vocês. Deus escolheu Israel para mostrar quem ele era. Então, nós vamos voltar a falar nesse assunto, porque Paulo vai se repetir na escrita da sua carta. Mas quando a gente fizer, outros elementos com certeza virão.
Creio que nenhum outro povo da terra foi tão hostilizado quanto os judeus. Eles sofreram a fúria dos povos vizinhos. Veja a história. Todos os povos vizinhos de Israel se levantavam contra eles, se uniam para lutar contra eles. A gente vê o que aconteceu com Hitler no Holocausto, que matou cerca de 6 milhões de judeus. E qual a causa dessa morte? Qual a causa dessa raiva, desse ódio para matar tanta gente? É porque eles eram o povo de Deus. Então o fato de terem sido o povo de Deus, trouxe para eles a ira dos outros, a inveja dos outros. Nações se voltaram contra eles em várias guerras. Agora mesmo os judeus estão sendo atacados pelos palestinos. Você assiste o jornal, e o jornal fala das bombas que os judeus jogam lá, mas não fala de cerca de 2.000 mísseis que os árabes jogam contra eles diariamente. É como se os judeus não pudessem se defender e deixassem vir as bombas e destruir todos eles. Acredito que os judeus não possam, então, manter a sua vida como se eles tivessem que morrer. Nas batalhas, Israel sempre saiu vencedor. Parece que revelar aí uma força superior na proteção desse povo. Parece que Deus os protege de maneira especial. Povos do mundo inteiro visitam as terras de Israel, como se aquele pó daquela terra fosse abençoado. Querem tomar banho nos rios daquela região, principalmente o Rio Jordão, como se aquelas águas fossem purificadoras. Será que isso é verdade? Diante dessas situações vem os questionamentos. Os judeus estão em vantagem em relação a outros povos no que dizem a sua salvação? Paulo diz: qual é, pois, a vantagem dos judeus? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas, sobre vários aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Veja só, sabe aquele vizinho que você tem que mora do seu lado? Aquele que viu o seu casamento, que foi lá no nascimento do seu filho, lá levar um presentinho, que viu seus filhos crescerem, e alguém então vê sempre nas suas festas e diz: ele é teu parente? Não, ele é um vizinho, alguém muito amado, que se tornou um amigo do coração. E aí você vai ver o que diz Provérbios, que há vizinhos mais chegados do que irmãos. Provérbios 18, 24. Isso ocorreu com os judeus. Eles são especiais? Sim e não. Por que sim e não? Não porque Israel, assim como todos os povos, ele é igual a todos os povos. Eles são falhos como os outros. Eles deram trabalho a Deus como qualquer outro povo da terra. Nesse sentido, eles não têm nada de especial. Eles não são mais puros do que os outros. Mas sim, eles têm algo especial sim. Por quê? Porque desde o início da história de Deus com Abraão, até o nascimento de Jesus Cristo, quando a ênfase da história deixa de ser de Israel e passa para a igreja, se passaram muitos anos. Durante todos esses anos, qual foi o povo de Deus? Foi Israel. Esse foi o povo que se identificava com Deus. Foi o único povo da terra que adorava a Deus. Deus esteve com eles de modo especial e visível. Quando lá no deserto esteve visivelmente numa nuvem da coluna de fogo. Desliga ali, por favor. Deus deu comida para eles, deu água para eles de modo milagroso. Deus abriu o mar, abriu as águas do rio quando estava cheio, deu codornize para eles, deu maná, deu maná que caía do céu. Foi da sua proteção que o mundo conheceu o Deus de Israel, que pessoalmente protegeu e guardou o seu povo. As 10 pragas do Egito, por exemplo, Deus disse para Moisés que através daquela praga todos os povos do mundo conheceriam a Deus. Deus falou com esse povo e só falou com esse povo. Não falou com nenhum outro povo da terra. Falou no Monte Sinai ao seu representante. Deu tábuas com leis para dirigi-los de acordo com a sua vontade. Deu aos líderes que dirigiam de acordo com o querer de Deus. Falou com eles por meio de vários profetas. Os outros povos, quando queriam saber a vontade de Deus, procuravam o profeta de Israel. Nós falamos constantemente com aqueles a quem amamos. Deus falava com Israel porque amou Israel. Lá em Deuteronômio 7, 8 e 9, temos uma razão porque esse tratamento especial. Isso é dito pelo próprio Deus.
Moisés fala a respeito dele dizendo: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Então essa é uma declaração, esse povo é especial, ele é especial porque Deus o amou. Se Deus o amou, ele se torna especial. Tem alguma preferência na salvação? Aí a história é diferente. Não havia nada de especial neles, mas havia algo imprescindível. Deus os amava. Aí vem a pergunta: eles têm algo especial? Sim, tem o amor de Deus. Deus resolveu tratar esse povo de modo especial. Os tratou como filhos, seu povo. Lhes revelou segredos não revelados a mais ninguém. Essa intimidade com Deus faz a diferença. E a eles, como diz o texto, foi revelado os oráculos de Deus. Então Deus salvará todos os judeus pelo simples fato de serem descendentes de Abraão? Esse foi o segundo questionamento. O questionamento é: Deus salvará todos os judeus? Paulo responde: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Em muitos casos, amigos dão muita tristeza quando nos traem. Quando às vezes se viram inimigos da gente, se tornam inimigos, e há muita dificuldade da gente brigar com amigos. É difícil a gente tratar o amigo como inimigo porque no nosso coração nós não queremos. Mas o fato da pessoa se tornar nosso inimigo não quer dizer que nós temos que nos tornar inimigo deles, não é verdade? Se você tem o seu melhor amigo e ele resolve se tornar teu inimigo, você tem que tratar ele como inimigo? Do mesmo jeito, o fato de Israel ter traído a Deus, de ter se rebelado contra Deus, não diminui o amor de Deus por eles. O sentimento do traidor é dele. É ele que sente o rancor, é ele que sente o mal. Esse foi o argumento de Paulo. Para receber o bem provindo de Deus, é necessário crer nele. Ele falou muitas vezes que enviaria o Messias. Preparou o ambiente para o recebimento da vinda do Messias, cumpriu a sua palavra ao enviá-lo. O relato do nascimento de Jesus é claro, que todos esperavam e como os sinais do céu foram vistos e comentados por todos, mas muitos judeus, apesar de tudo isso, não creram. Deus, ele foi infiel com eles? Não. O povo de Israel foi incrédulo. E mesmo com a promessa tão clara, eles não creram. Serão salvos mesmo sem crer no enviado de Deus? Seria? Hein, presbítero? O povo judeu vai ser salvo só porque é judeu, sem crer em Cristo? Não. Quando forem julgados, os acontecimentos públicos a respeito da vida do Messias serão usados contra eles. A nenhum povo da terra aconteceu como a eles. Nenhum povo da terra viu o que eles viram. Ninguém experimentou tão presente Jesus Cristo de modo físico. Ninguém viu tantos milagres de Jesus como os judeus. Mas nenhum outro povo foi tão incrédulo e resistiu com tanto empenho às palavras, o ensino e o amor de Cristo. Filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Em se tratando de fé, cada um precisa ter a sua. A fé dos pais não salva os filhos, nem a fé dos filhos salva os pais. Assim também ocorre com os judeus. Abraão foi o pai da fé, porém a fé que ele teve serviu para si próprio. Seus descendentes serão salvos se creem, como Abraão creu. Deus não salvará os judeus só porque são judeus. O jeito de Deus salvar é Jesus Cristo e só. A gente tem que lembrar disso quando ficar na dúvida a respeito de Israel, porque se você crer que Israel vai ser salvo só porque é filho de Abraão, você vai dizer então, Deus tem dois modos de salvar os homens. E o único jeito de ser salvo é crendo em Cristo. Se não crer em Cristo, pode ser judeu, pode ser chinês, pode ser o que for. Se não for através de Cristo, não tem salvação. A outra questão diz respeito à condenação de judeus. Deus seria injusto de condená-los, mesmo depois de tê-lo tratado como seu povo? Não. Deus não será injusto se condená-los. A pergunta para Paulo foi a seguinte: Deus será injusto se condenar os judeus? Ele diz: mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos?
Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Paulo usa nossa justiça. E quando ele usa esse nossa, ele não está se referindo a ele como um crente. Ele está se referindo a ele, se identificando como um dos judeus, que ele era judeu. Ele se inclui no meio dos judeus, mostrando que Deus será justo se condenar os seus, do seu povo, ou qualquer dos judeus, pois estará condenando alguém que mereceu a ira de Deus. Ele condenará um transgressor da lei, como condenará também a qualquer membro de qualquer outro povo que tenha se rebelado contra ele, que não tenha crido em Cristo. Se Deus usasse 2 pesos e 2 medidas, ele seria injusto. Se Deus deixasse de condenar o pecado de Israel, Deus não poderia condenar o pecado de nenhum outro povo. O argumento proposto a Paulo foi: se a injustiça praticada pelos judeus fez a justiça de Deus ser ressaltada, não seria melhor não condenar os judeus? A sua resposta foi certo que não. E disse mais: do contrário, como julgará Deus o mundo? O julgamento divino não usa a acepção de pessoas, ele trata todos do mesmo modo. Aí continua a questão: o judeu não deveria ser inocentado, já que o erro dele exaltou a pureza de Deus? Paulo diz: e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazem, pratiquemos males para que venham bens? A condenação deles é justa. Meus irmãos, cremos, ou melhor, chegamos a uma das questões mais repetidas entre os crentes: se Cristo morreu por todos os meus pecados, eu sou livre para pecar como quiser e não serei condenado? Em nenhum lugar na Bíblia a gente vê essa liberdade. Deus odeia o pecado e sacrificou o próprio Filho para nos salvar. Nós que somos pecadores, aceitaria Ele que os salvos continuassem pecando? Claro que não, de jeito nenhum. É como Paulo diz lá no capítulo 6, versículos 1 e 2, e no versículo 15, de jeito nenhum. A proposta feita a Paulo é que, se um ladrão é tratado de modo severo pelo juiz, e o juiz, porque tratou de modo severo, ele cresceu na sua profissão, ele se destacou, então aqueles que ele condenou deveriam ser libertados. Por quê? Porque o seu crime resultou na boa fama do juiz. Foi isso que disseram: se a minha mentira exalta a verdade de Deus, então eu devo ser absolvido, porque a minha mentira trouxe benefícios a Deus. A resposta de Paulo não poderia ser outra: a condenação desses é justa. Quem pratica crimes é criminoso e continua sendo, apesar dos resultados que esse crime possa trazer. Em segundo lugar, veremos agora algumas respostas obtidas da palavra de Paulo. O texto inicia assim: que se conclui? Ele está chegando então à conclusão desse assunto. Isso mostra que a ênfase dessa parte do texto bíblico se voltará para revelar as conclusões dos questionamentos. A primeira afirmação é: os judeus não estão em vantagem. A resposta dele é clara: os judeus não estão em vantagem. Temos nós, os judeus, qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. A resposta dele é direta: nós não temos vantagem nenhuma. Então aí você pergunta: os judeus têm vantagem? O próprio Paulo, que era judeu, diz: nós não temos vantagem nenhuma. No trato com Deus, ser judeu ou não, não traz vantagem alguma no julgamento de Deus. Vai pagar o preço do mesmo jeito. Aí a pergunta: todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos, ninguém está fora. Não há nenhum povo ou pessoa em particular que esteja fora dessa triste realidade. Irmãos, nós temos que afirmar sobre nós todo o tempo: nós somos pecadores. Nós merecemos a ira de Deus. Por isso que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 7, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando nós paramos para olhar aquilo que somos e o mal contido em nosso coração, a gente vai ter essa declaração de desespero. Porém, seguida daquela declaração de Paulo: mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós somos pecadores, sim, merecemos a ira, mas graças a Deus que vem Jesus Cristo. Paulo diz no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. E todos os judeus, como todos os outros povos da terra, merecem a mesma condenação por ser pecador. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. A outra afirmação dele foi: não existe nenhum homem justo. E aí ele passa a argumentar com o texto do Salmo 32, se não me engano. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Olha, se uma pessoa justa, ela é acusada, ela deve procurar todas as provas necessárias para inocentar, porque ele é inocente. E se a justiça condena um inocente, esse inocente, quando provada a sua inocência, ele é libertado e aqueles que o condenaram têm que pagar a ele, porque não se pode condenar um inocente. Aqui nós estamos tratando, seria Deus então injusto por condenar Israel? Não, porque se Israel ele fez algo errado, ele merece sofrer a justiça de Deus. Entre os homens não há justo, nenhum sequer. E entre os judeus também não há nenhum inocente, porque se Deus condenasse um inocente, Deus estaria sendo injusto. Por que podemos afirmar isso? Porque foi Deus quem disse, registrado do Salmo 14, versículos 2 e 3, e Paulo repete aqui, não há justo nenhum sequer. Entre os homens, todos são culpados diante de Deus e nenhum escapará do juízo dele. Como não existe nenhum justo, os judeus se incluem nessa afirmação, nenhum deles também é justo. A condição espiritual de Israel é igual à condição tua. A mesma condição de Israel é a nossa. Nós precisamos ser atraídos a Deus, pelo próprio Deus. Caso contrário, nós continuaríamos distante dele. Deus é que nos atraiu. O texto diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se Deus não atraísse Israel, Israel continuaria perdido. O estado espiritual do homem sem Deus é triste. A Bíblia afirma que ele está cego, sem entendimento, sem interesse por Deus e incapaz de perceber o próprio estado de miséria. Você acha que esse morador de rua, que ele sente o mau cheiro dele mesmo? Você acha que ele não acostumou lá com aquele frio, com aquela sujeira, com aquela situação? Ele acostumou e você vai falar do estado dele. Ele até pede, mas ele não quer sair de lá. Se Deus não agisse nos corações para tirá-los daquele estado, nenhum deles se sentiria necessitado de ajuda, pois estavam confortáveis onde estavam. A misericórdia divina é que lhes deu o entendimento para que buscasse a sua presença. Com Israel não foi diferente conosco. Pense no primeiro patriarca de Israel, Abraão. O que Abraão fazia antes de Deus chamá-lo? Josué 24, 2, alguém abre aí, leia bem alto para mim. Josué 24, 2. O que Abraão fazia? Lembrando que o pai dele chamava-se Terá. Vamos lá, Josué 24, 2. Você que está em casa aí, procure também. Isso. Vamos ler o texto aqui, já foi direto. Pode ler alto, leia aí bem forte. E o que é que eles faziam? Eles serviam a outros deuses. Vejam, meus irmãos, que às vezes a gente fala de Abraão como sendo uma pessoa que fez tudo para merecer a salvação. Não, ele merecia condenação. A Bíblia fala como Deus é duro, como Deus se ira quando a questão da idolatria. Abraão e o seu pai e o seu irmão, eles eram adoradores de deuses. Se Deus não agisse em seus corações para tirá-los de lá, eles estariam perdidos e continuariam lá. Com Israel, então, não foi diferente. Abraão, que era adorador de ídolo, Deus o tirou de lá. E Deus tirou de lá de maneira especial, que Deus só veio falar a Abraão um pouco mais à frente. Pensa no que aconteceu com Isaac, mentiroso, covarde,
expôs a esposa dele a risco de ser levada por outras pessoas, porque ele queria proteger a sua própria vida. Assim como seu pai mentiu dando mau exemplo, foi expulso da terra. Por quê? Porque colocou em risco a vida dos outros daquela terra. Pensa em Jacó, que também é um dos patriarcas. Ele não tem uma boa história, pelo contrário. Ele foi um enganador, aproveitando a fraqueza do seu irmão, foi lá e comprou de maneira ilícita o seu direito à primogenitura. E depois, com o auxílio da sua mãe, enganou o pai, que era cego, e conseguiu a bênção. Foi fugindo de Deus que ele encontrou, Deus o encontrou, e Deus prometeu a ele abençoar. E o que ele fez naquele momento? Ele quis assegurar as bênçãos que Deus tinha prometido. Deus não precisava que ele pedisse nada e prometesse nada. Deus já tinha prometido que iria abençoá-lo. Assim como seus patriarcas, se Deus não os tivesse atraído e os deixasse à mercê da própria sorte, eles estariam todos perdidos. Deus teve misericórdia deles, como teve de mim e de você, e deu-nos o entendimento e a compreensão da nossa triste realidade e da necessidade que nós temos do Salvador. Assim como todos os demais, Israel também caiu. É isso que Paulo afirma aqui. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha, quando a palavra todos é usada, a coisa fica feia. Ninguém escapa. Todo mundo aqui é mentiroso. Então eu sou mentiroso, que eu estou aqui. E quando o texto diz todos se extraviaram, é porque Deus ele não viu ninguém fora disso. O texto afirma que todos fugiram da sua presença. Paulo aqui está falando dos judeus e se incluía entre eles. Nenhum deles buscou a Deus, pelo contrário. Assim como os apóstolos fizeram no pior momento de Jesus, todos fugiram da sua presença. Ninguém o buscou para adorá-lo. E a prática das boas obras, como é que fica? E o bem que faziam? Tudo isso é como lixo. Todos como trapos de imundícia. Não valem nada. Nenhum homem conseguiu fazer o bem diante de Deus. São todos imperfeitos. E o bem praticado ainda é impuro e será rejeitado para poder justificar o homem. Somente as obras de Jesus Cristo é que são contadas a nosso favor. É por suas obras que somos salvos, quando cremos e dependemos dela. Somente somos salvos por Jesus, e isso vale para judeus e também para qualquer homem. Em se tratando do coração dos judeus, eles não estão na melhor condição de que qualquer outro povo. O coração judeu é tão pervertido quanto os outros. O texto diz, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem enganos, veneno de víboras está nos seus lábios, a boca eles as têm cheia de maldição e de amargura. É interessante que Paulo está falando do seu próprio povo. Ele não está falando da igreja dos crentes convertidos de outros povos. Lá em Jeremias 17:9, o profeta se refere aos judeus ao dizer, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O profeta, ele não está falando aqui de outros povos idólatras que viviam perto deles, mas falando da maldade do coração do povo de Deus, miserável, enganoso, corrupto e pervertido. Meus irmãos, na sua carta escrita aos Efésios, no capítulo 2, Paulo retrata o triste estado que os ímpios viviam, sem Deus, andando de acordo com seus próprios corações, de acordo com o espírito que atua nos filhos da desobediência. Os judeus não são menos merecedores da ira do que outro povo. Leia a história de Israel. Veja o trabalho que esse povo deu a Deus. Que prazer eles deram para Deus? Nenhum. Deus sempre lhes foi fiel, mas eles nunca foram fiéis a Deus. Seus corações eram tão corrompidos como o coração de todos os povos que viviam ao seu redor. Se cometeram erros igual a todos, é justo que sejam incluídos no juízo de Deus. Para finalizar, Paulo fala da total ignorância espiritual dos judeus. Apesar de terem recebido os oráculos de Deus, eles continuavam cegos. Estiveram diante do Salvador e ao invés de adorá-lo, cuspiram na sua face. Ao invés de aprender dele, criticaram, se tornaram os opositores, os maiores opositores de Jesus. E por que isso? Paulo fala sobre eles. Sem o agir de Deus, continuariam na ignorância. Os seus pés, velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos.
Paulo fala da disposição para o mal de Israel. Se apressam para praticar a violência. O histórico de Israel não é de um povo que promoveu a paz. Pelo contrário, sempre estiveram envolvidos em guerras. Quando não era se protegendo, era atacando. Na atualidade se vê a inexistência da vontade política da parte de Israel para negociar a paz. Você vê que os outros povos, as Nações Unidas, foram lá para poder tentar parar aquela guerra, estava morrendo só inocente, mas deles mesmos eles não são a favor da paz. Continuam prontos para derramar sangue e promover a destruição e causar misérias. Sendo um povo que se recusa a crer em Jesus como Messias, é natural que o amor deles não exista no coração. Sem Cristo, não tem amor. Meus irmãos, nesse estudo tratamos sobre a pergunta: os judeus são privilegiados? Começamos pelos questionamentos e chegamos às respostas de que, de modo claro, o texto nos mostrou que o povo de Israel não será tratado por Deus de modo privilegiado. Como cremos, eles também terão de crer. Caso contrário, também serão condenados. Então, esse primeiro texto que fala a respeito de Israel na questão espiritual. Então, nós devemos, então, olhar para eles como olhar para qualquer outro pecador. Eles tiveram um grande privilégio da presença, da comunhão de Deus nas suas vidas. Mas o que é que eles fizeram? Eles rejeitaram. E os outros que rejeitaram são piores do que eles? Com certeza não.